Amigos da RTV, viemos mais uma vez aqui na Unimed para atualizar os dados sobre a Covid-19. Lá no mês de março, abril, maio, sempre conversamos com o Dr. Leandro, presidente da Unimed, para atualizar os dados, e numa época que estava bem complicada. Agora que a situação está melhorando, também vamos trazer boas notícias. Ou estou errado, doutor, presidente, Leandro? Como é que está tudo isso daí? Dá para avaliar? Um abraço. Muito prazer novamente estar conversando com vocês, né? Sempre um prazer, e dessa vez trazer algumas boas notícias. Passamos aí desde o dia 16 de março, são mais de 6 meses, uma doença atrapalhando a vida das pessoas, atrapalhando a todos, e nas últimas 2 semanas diminuiu muito o número de atendimentos no pronto atendimento por casos de suspeitas de Covid. Quando diminui o número de procura, diminui o número de internação. Com isso, diminui o número de pacientes que vai para a UTI. Então, hoje nós estamos com 6 pacientes internados na internação e ainda 9 pacientes na UTI, porque os pacientes de UTI eles permanecem 3, 4, 5 semanas. Então, esse número de pacientes na UTI ainda vai levar um pouco de tempo mais para diminuir. Mas na última semana não tivemos nenhum caso novo internado na UTI. Chegamos a passar 4 dias sem nenhuma internação. Nos últimos 2 dias tivemos internação de casos de Covid, mas a gente sempre faz uma internação precoce, no sentido de dar toda assistência ao paciente que está sintomático ou com alterações de exame, como tomografia ou nos exames de sangue. Então, realmente melhorou muito. Por que isso está acontecendo? Existe um efeito chamado imunização em massa, porque teve um grande número de pacientes que foi contaminado, 80% nem tiveram sintomas, nem sabe que tiveram a doença. Com isso, hoje, quando tem uma pessoa infectada, ela no seu caminho, ela vai encontrando outros que já foram infectados. Então, ela não passa tão fácil a doença. Antes, 1 passava para 3 de maneira muito fácil, muito rápida. Hoje, não. Hoje, então, como tem muitas pessoas que já tiveram a doença, eles encontram essa barreira. O vírus encontra essa barreira. Ele encontra outra pessoa que já foi infectada e aí a doença não se alastra naquela velocidade. Porém, a doença está aí. E a gente não sabe quem está ou não com a doença. Então, os nossos pacientes mais vulneráveis, os nossos pacientes com uma idade mais avançada, eles devem, então, se manter ainda com cuidado. Doutor Leandro, essa questão da alta temperatura de calor, enfim, também se falava muito que o frio poderia ajudar no contágio, enfim, ajuda também a baixar esse número ou não? Naturalmente, quando está frio, a gente se mantém mais fechado, em ambientes mais fechados, e quando a temperatura está melhor, as janelas ficam mais abertas, a gente fica mais na rua, quando está chovendo é pior, quando tem sol. Então, sim, para a propagação do vírus, o fato de estar esquentando, isso ajuda. Porém, a gente observa, por exemplo, na Europa, está no auge do verão europeu lá, que o verão europeu não foi um efeito para diminuir a contaminação. Ele diminuiu por causa também da imunização e o fato de o verão também favorecer festas, bares, eventos, também ainda torna a Europa ainda com um grau de preocupação. Então, quando a gente olha lá o que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, a gente vai pensar, o que vai acontecer com a gente agora no final do ano? É bem provável que ainda vamos ter que tomar uma série de cuidados mesmo no nosso verão. Doutor Leandro, eu sei que o senhor lê muito para ficar por dentro dos assuntos. O que pode falar para a nossa audiência aí sobre a questão de vacina? Pelo que vocês recebem de informação, tem perspectiva para esse ano? Não dá para dizer? Muda a todo momento? Como é que dá para falar disso? Sim, a gente sabe que uma vacina leva muito tempo para ser consolidada. Existem alguns relatos de vacinas bem adiantadas. Vacina na Rússia, chinesa, de Oxford, que até teve que fazer alguns ajustes, já tem algumas perspectivas, talvez, se falar, talvez novembro. Minha expectativa pessoal é que a vacina só vem, provavelmente, para março do ano que vem. E que isso vai passar mesmo sem a vacina, ou melhor, vai ficar com casos muito pequenos ou muito poucos. Mas a minha expectativa é que venha a vacina, mas mais para o ano que vem. Espero ter uma surpresa e que a gente consiga ter uma vacina até o final do ano. Doutor Leandro, de tantas boas notícias com a estrutura da Unimed que a gente está aqui, mas não dá para vacinar, né? Tem que manter o distanciamento, o álcool em gel, porque o vírus, como o senhor mesmo disse, está no nosso meio, mas pelo menos parece que a gente já está aprendendo a viver com esse vírus. Tudo muito difícil, né? Até dar entrevista aqui, conversar nós dois de máscara, tudo é difícil. A gente perdeu um pouco daquilo que é a empatia, que é o sorriso, né? Que é o olhar para as pessoas.
estamos tensos, com medo ainda de fazer uma série de coisas, mas a gente deve trabalhar, deve se relacionar, deve comprar, deve usar o transporte público sem medo, desde que com os cuidados de distanciamento, utilização de máscara e a higienização das mãos, que pode ser água, sabão e álcool em gel. É o que temos para hoje. Vamos viver, vamos tentar sobreviver a isso, né? São 6 meses, sabemos que as doenças que virão de tudo isso também vão ser de grandes proporções, as doenças psíquicas, as doenças crônicas não tratadas, os cânceres que não foram feitos o diagnóstico. Então fique alerta, procure seu serviço de saúde, procure seu médico e viva uma vida boa até a gente conseguir viver uma vida melhor.